Opa, opa, meus ouvintes, vocês estão bom? Bem, vocês já me conhecem e eu vim aqui porque eu descobri um novo jogo maravilhoso chamado Misside. Muitos streamers jogaram. Ai, que porra é você, cara? Ai, vai se fuder, você fica rangendo os dentes. Vai-te! Toma no cu. Eu decidi jogar, vi a história, amei a história e bem, eu vim aqui contar a história desse jogo. Então se prepara, pega sua comida, pega sua bebida e vem comigo. Nós começamos dentro do nosso quarto. Um lugar bem pequeno e pouco organizado, mas dá para se encontrar ali dentro. Bem, quando nós iniciamos o jogo, a gente rapidamente vê uma notificação no nosso celular. Nós ficamos bem curiosos para saber o que está acontecendo. Então, sem nenhuma enrolação, a gente se mexe até o aparelho telefônico e vemos uma notificação de um jogo. Nosso querido protagonista abaixa esse jogo e logo de cara já inicia para poder jogar. Dentro desse jogo, nós encontramos ela, Mita. Dentro do jogo, nós encontramos Mita. Basicamente, um jogo de web namoro, onde você tem que cuidar da Mita, que é a protagonista do jogo. Você vai, ela pede pra você fazer algumas coisas, organizar a casa, jogar uns jogos, fazer basicamente o básico, vamos dizer assim. Vai passando-se os dias e as tarefas vão aumentando a dificuldade. Ela vai pedindo pra você cortar alguns legumes e desparafusar alguns cartuchos, que no momento não são importantes, mas guarda essa informação. E vai avançando a história. Chega o momento que a Mita fala que queria ficar mais perto de você, que aparentemente ela sabe que tá num jogo. E bem, chega nesse momento que ela fala que ela descobriu como fazer isso. Ela pede pra você abaixar o telefone. E quando você faz isso, você não tá mais na sua casa. Rapidamente, o nosso querido protagonista, ele entra nesse jogo. Ele fica completamente desesperado, sem saber o que fazer. Ele vai andando de lá pra cá e vai vendo que o lugar é exatamente igual ao jogo. Alguns quadros, alguns livros, mas ele entra no quarto da Mita e vendo que não tem ninguém, ele começa a ficar desesperado. Mas ele vê uma máquina, onde supostamente a máquina que trouxe ele pra ir, ele não sabe. Ele só sabe que a máquina deu defeito e que ele precisa pegar alguns ingredientes para ir para a versão certa do jogo, onde tem a Mita, a versão 1.9. Esses ingredientes são os seguintes: uma colher, um lápis e um laço. São ingredientes simples. O protagonista vai, ele logo consegue encontrar facilmente e ativa a máquina. Logo de cara a máquina parece dar defeito, uma coisa bem estranha, mas tudo normal depois. Ele percebe que talvez não tenha dado certo, mas quando ele olha para trás, ele vê a Mita. A gente finalmente se encontrou. Eu tô tão empolgada. Depois que ela vê você, ela fica muito animada mesmo. E aí algumas coisas podem ser feitas, alguns minigames podem ser jogados, mas as coisas mais importantes são duas. A primeira coisa ocorre quando você tá na cozinha e ela decide cozinhar algo pra você. Você come de boa. Nesse processo você pode perguntar algumas coisas pra ela. Nada muito interessante. O interessante é que é o seguinte: depois que você come essa comida, você vai sair da cozinha. E aí do nada você toma um bug, como se você nem pertencesse a esse lugar. E aí ela vê isso e já sabe o que fazer. Isso é bem estranho, na verdade, porque ela é só um jogo. Mas ela te dá um remédio, quando você bebe, você volta ao normal. O segundo evento é o mais interessante, é o mais importante do jogo inteiro. Basicamente, você tá no quarto dela e vocês estão jogando um jogo de carta. Tem todo um sistemazinho, mas não vou explicar agora porque não é muito importante. Durante esse jogo de cartas, você ouve um barulho vindo do armário. Você vai lá ver porque você tá curioso. Mas ela te impede instantaneamente. E isso de duas coisas que você pode fazer. Uma, você pode decidir ver o que é, e a outra é apenas aceitar e não descobrir. Mas pra você ir na segunda opção, você tem que fazer uma sequência de coisas. Então a mais fácil é você descobrir o que é. Nessa hora, ela fica com um olhar maléfico, estrala os dedos e o jogo muda de tom. Eu entendo. Isso de novo. Se você quer ver o guarda-roupa, então faça isso. E descubra o que tem lá dentro. Quando você é levado para esse lugar, é como se fosse a casa da Mita, só que uma versão sombria. Você vai explorando e é aqui que o jogo fica de terror mesmo. É aqui que o jogo dá vários jumpscares, dá vários sustos, dá muita coisa. Eu me caguei inteiro em várias partes. Ô jogo desgraçado.
Mas você vai indo, você vai andando. E bem, aqui você descobre mais duas coisas. A primeira é o seguinte, é a Mita do Bem. Ela é basicamente a pessoa que vai te auxiliar o jogo inteiro, a que vai dar todas as respostas, a que vai dar tudo. E a segunda coisa, um negócio que eu esqueci de avisar. Tem um momento do jogo, antes de você ser teletransportado para essa versão de terror, onde no meio do banheiro, se você for, você consegue encontrar algumas fitas. Lembra das fitas que eu falei que seria importante, que você desmontava no minigame? Exatamente, agora ela é importante. No banheiro tem várias delas com vários nomes de pessoas, supostamente. Afinal, as pessoas desse jogo que são teletransportadas viram fitas. Agora que eu já expliquei o básico pra vocês precisam entender uma coisa. Durante esse jogo, a gente pode viajar de versões diferentes do jogo. Em cada versão existe uma mita diferente. E bem, existem algumas delas, na verdade existem várias delas, mas algumas legais são a Mita Analog Horror, que é muito assustadora. Existe a Mita Boboca. Eu amo tanto esse jogo. Mas tem alguma coisa faltando. Tá em algum lugar no meu inventário. Só um minutinho. Oh, Que, bem, pelo próprio nome, ela é idiota. Tem uma gente que gosta dela, mas eu respeito. E também existe uma Mita, que eu não vou saber o nome dela agora, mas ela tem um cabelo curto, ela é muito foda, ela sabe basicamente de muita coisa sobre o que tá acontecendo. E também tem a minha favorita, que é a Mila. você me assustou. Caramba. Meu save. Ah, não. Onde ela basicamente quer ser diferente das outras mitas. E aí tem uma parte do jogo em que ela odeia o protagonista e tal. Existe a mita criança também, que é muito fofinha. Eu estou tão triste, jogador. Você seria meu amigo? E bem, uma coisa que eu gostaria que muito tivesse nesse jogo é a opção de levar alguma das mitas com você na sua aventura. Afinal, tem umas delas que dá dó de não levar. E bem, vocês lembram da mita de cabelo curto que eu acabei de falar dela praticamente? Basicamente, tem um negócio. Tem um momento do jogo que ela explica mais a fundo sobre esse negócio das versões. E ela dá uma aula básica, que é basicamente o seguinte. Quando um jogador instala o jogo Homicide, ele acaba criando ramificações da mesma mita, de vários mundos para cada versão. Isso significa que, quando um jogador instala o jogo, essas versões vão ser divididas e aí vai ter uma mita para a versão 1.19, para a versão 1.13, para a versão 1.10, mas não era para isso acontecer. Na verdade, a primeira versão do jogo que deveria existir é a 1.9 e a última 1.15 e nada mais. Mas bem, no meio disso são criados mais ou menos 19 mundos, mas só existe uma mita corrompida, que é a vilã do jogo no meio disso tudo. Ela basicamente tem poder extremo sobre todos os mundos. Ela tem poder de corromper as mitas, de apagar a mente delas, um negócio de outro mundo praticamente. Bem, nesse jogo tem 3 finais diferentes bem impactantes. No primeiro dele, você segue a ajuda da Mita do Bem e pega o anel que ela te oferece para você poder viajar entre as versões, e você acaba tendo que reiniciar a mita corrompida. Mas no final, quando você pensa que venceu, é mostrado que não. Depois disso é revelado que ela nunca foi resetada e tranquilamente mata o protagonista, transformando ele em um cartucho. Me espera. Eu queria te dar um abraço. Foi tão bom te ver. É uma pena que eu e você passamos tão pouco tempo juntos. Quer dizer, você podia ter ficado comigo. É minha culpa. O guarda-roupa, os barulhos. Eu devia ter matado ela antes. Achou mesmo que ia ser fácil? Você é tão bobinho. Assim como todos os outros. Mas deu certo, olha. A sua versão real não é mais necessária. Desculpinha. Você ainda não entendeu?
Eu sou uma atriz tão boa! Você devia ter visto seu rosto, meu amor! Ai, isso é tão divertido! Verdade. Qual é o meu problema? Eu também não sei. Por que você não me fala porque eu tô assim? Eu nunca vou ser a Mita real! Na minha versão, nunca sequer existiu de verdade. Eu só tenho esfolado cada um deles pra me esconder debaixo das suas peles. Você nunca vai conseguir me resetar! Você também. Machuca ouvir você falar isso. E agora? Hora de você ir. Eu te vejo em breve. Tá todo mundo pronto. É hora de te tirar daqui. Te vejo depois. Você vai ser meu cartucho preferido. E tem um nome tão interessante. No final 2 tem um negócio. Como é um jogo de romance praticamente, tem a opção clara de você se render a mulher bonita. Sendo assim, é necessário fazer algumas coisas para que isso aconteça, como comer com ela, jogar videogame, não olhar o fogão e não olhar os cartuchos no banheiro. Depois disso, ela vai se desaproximando do jogador, mostrando que ele e Mita estão juntos para sempre. E bem, o terceiro final, nele basicamente temos o seguinte: no meio da casa da Mita Psicopata tem um cofre, e aonde, se você descobrir a senha dele, você é capaz de ver um computador, onde está rodando um cartucho de um jogador, que é o nosso protagonista, o nosso cartucho. Se você decide tirar isso, bem, você morre na mesma hora.
Bem, sobre esse jogo tem muitas teorias e tem muitos minigames. Tem umas teorias que falam que o nosso protagonista na verdade não é humano, e sim alguma coisa colocada ali pra ser um humano, ou criada pela Mita, ou coisas assim. Mas também tem vários minigames no jogo, afinal ele fica atualizando muito tempo. E aí, bem, tem várias coisas muito legais nele. Eu joguei, eu tomei vários sustos, amei jogar, como eu já disse no começo do vídeo. E bem, eu recomendo muito pra quem quiser jogar algo de aventura e terror ao mesmo tempo. É muito legal e vocês não vão se decepcionar. E bem, coloque aqui embaixo algum jogo que vocês querem que eu jogue para que eu possa, bem, falar pra vocês, contar a história desse jogo aqui no canal. Bem, fiquem à vontade, porque, bem, eu sou Pedro e essa foi apenas a minha opinião sobre Misside.